Eu sou a professora Karina Rondini, eu falo da Unesp, da Universidade Estadual Paulista, aqui no campus de São José do Rio Preto, que é o Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas, no qual eu trabalho no Departamento de Ciências de Computação e Estatística, e tenho aqui uma disciplina optativa desde 2018 em altas habilidades, superdotação, assunto que eu tenho dedicado um pouco de tempo desde 2009. Então, é desse ponto que eu falo, né? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Muitas coisas já foram faladas aqui, e aí eu reforço um pouco das coisas que... Vou reforçar um pouco, né? Das coisas que foram apresentadas até então. Eu vou falar um pouquinho o que a gente tem vivenciado aqui no nosso instituto, né, com relação um pouco às demandas de pais e mães de pessoas com altas habilidades de superdotação, né? Muitas vezes a gente fala da pessoa com altas habilidades, e aí quando a gente fala pessoa, a gente pode falar da criança, do adolescente, do adulto, enfim, né? Mas existe toda uma rede, existe todo um entorno dessa pessoa, e um entorno bastante afetado, né, por todas as problemáticas que tanto o professor Garnier já nos falou hoje à noite, né, o professor Alberto também nos disse, né, afeta diretamente o contexto familiar dessas pessoas, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre esse processo, o que esses pais demandam, né, por conta de tudo isso que acontece com os seus filhos. Então, eu vou falar um pouquinho aqui, uns tópicos que eu considerei importantes para essa noite, que é falar um pouco da onde vêm esses dados, dessas informações que eu trago para vocês, né? Esses pais, o que eles pensam, o que eles demandam, os desafios que eles enfrentam e o que a gente poderia fazer para ajudar, talvez, esses pais a trilharem de uma forma um pouco mais tranquila, né, todo esse processo. Então, aqui na Unesp de Assis, de São José do Rio Preto, eu coordeno um projeto de extensão universitária que chama-se RAIS, Rede de Atendimento Integral ao Superdotado, que vem trazer informações não só para a pessoa, e quando eu falo a pessoa com altas habilidades, eu falo, né, da criança, do adolescente, do adulto, enfim, que são as pessoas que a gente atende aqui, né? Então, a RAIS, ela traz diversos serviços e olhares sobre a temática das altas habilidades de superdotação, né? Então, ela vai trabalhar tanto informando a sociedade sobre esse assunto, porque eu acho que, por mais que a gente fale ainda, é sempre muito pouco, a gente precisa levar mais informações para a sociedade em geral. Então, nós temos várias mídias sociais, né, o Instagram, o Facebook, o canal do YouTube, o Raiscast, e também nós temos aí o nosso grupo de pesquisas e estudos em altas habilidades de superdotação, que é uma maneira da gente levar para a sociedade informações sobre isso. Nós pensamos propriamente na pessoa com altas habilidades, tanto em avaliação psicológica, psicopedagógica, atendimento e enriquecimento, né, atendimento clínico quando necessário, enfim. Nós pensamos também nos atores educacionais, que precisam ser formados e informados sobre esse assunto. Então, nós temos assessorias, tanto para construção de PEI, quanto para falar de um caso específico, ou trabalhar com a equipe escolar como um todo. E nós temos também o braço que é da família, que é dos pais, né? O pai e a mãe, né? O entorno, né? O núcleo familiar dessa pessoa. E aí nós temos atendimento tanto individual, quando é necessário, quanto também coletivo, em grupo focal, para esses pais,
que encontram bastante abrigo quando eles têm, assim como a literatura diz que é importante que os seus pares, né, que essas crianças tenham contato com os seus pares, com interesses semelhantes, que tenham uma linguagem parecida, um jeito de pensar semelhante, os pais também precisam ter este apoio, né? Esse núcleo com outros pais, e isso a gente tem visto que é cada vez mais importante para eles. Então, hoje, de todo esse trabalho da RAIS, eu vou trazer um pouco desse braço que é da família, que são dos pais. Então, quando os pais vêm até nós e a gente faz ali, né, uma reunião de triagem, ou mesmo até numa anamnese, assim por diante, a gente consegue ver, já nos relatos iniciais desses pais, que realmente eles trazem coisas, trazem comportamentos dos filhos que vão indicando para nós ali a problemática da superdotação nessa sociedade que, em geral, não consegue perceber essas características como algo de altas habilidades de superdotação. Então, muitas vezes, eles vêm relatando o desinteresse das crianças pela escola a partir de um certo momento, né? Muitas vezes a desatenção, né, por conta ali dessas aulas que a gente sabe muito bem que são desarmoniosas para aquilo que eles querem, na verdade, né? Ou muitas vezes essa agitação, porque depende muito também do fator de personalidade dessa criança. Então, os pais muitas vezes não entendem porque essa criança fica tão agitada na escola, sendo que em outros lugares que eles frequentam não é assim que acontece. Essa inquietação, essa não prestar atenção, parece que ela está no mundo da lua, né? E os professores questionam isso e falam para os pais sobre isso, assim como as crianças que questionam muito, que são muito argumentativas. Então, todos esses comportamentos que nós que estudamos, né, sobre o assunto, vai nos indicando que pode ser, sim, comportamentos de alta habilidade e superdotação, causam problemas, né, no contexto educacional e, consequentemente, no contexto familiar. E aí eles perguntam, então, o que seria essa superdotação? Por que meu filho é diferente dos outros e assim por diante? E aí, então, a gente começa a perceber que, a depender do perfil dessa criança, né, pensando aqui na superdotação, segundo Renzulli, que ele define ali entre superdotação acadêmica ou produtivo-criativa, né, os comportamentos vão sendo diferentes e a gente vai trabalhando com os pais para que eles possam perceber isso também. E a gente trabalha isso no grupo focal justamente porque eles começam a perceber que, a depender do perfil do filho do outro, ou da filha da outra, e assim por diante, é diferente ou é alguma coisa parecida com o seu. E então, aqui pensando nesse perfil mais acadêmico, nesse escolar, nós sabemos, né, em geral aqui, que eles são aqueles que a literatura diz que são os consumidores de conhecimento. E a gente percebe isso claramente quando a gente vai trabalhar com essa criança, quando esses pais vêm e falam sobre o relato dessas crianças, né, esse relato que está aqui, por exemplo, ó, sente que não há motivo para ir à escola, já sabe os assuntos, não tem os mesmos interesses que os colegas, traz muitas curiosidades para casa, e isso, às vezes, monopoliza a atenção dos pais, né? Então, esse é um típico comportamento de um superdotado acadêmico, né, que tem essa paixão em aprender, esse intenso perfeccionismo, muitas vezes, né, que atrapalha no desenvolvimento dessa criança. Eu me lembro muito bem que uma das primeiras mães que procurou a RAIS
foi justamente por conta disso. Ela veio pedindo ajuda porque ela não sabia mais o que fazer com as várias e várias perguntas que a filha fazia. E ela falou assim, ó, até aqui eu consegui ir, né, resolvendo e colocando ela em contato com coisas que poderiam ajudar, mas eu não estou mais dando conta, eu preciso de ajuda, porque eu sozinha não consigo mais. Então, isso que essa mãe trouxe para nós, né, nesse sentido, assim, são tantas e tantas curiosidades que acaba monopolizando toda a família, isso é bem geral para o perfil acadêmico, né? E aí nós temos, bem específico aqui, eu trago 2 exemplos, eu gosto de exemplos, eu acho que isso fica bem interessante para nós, né? Uma fala já de um mestrando, ele falando assim, eu acho que o que eu faço de melhor é cantar, mas eu também toco piano, violão e flauta doce, porque é um instrumento muito simples, nem faz tanta diferença assim. Então, nessa fala desse jovem, né, já mestrando, na verdade, fica claro para nós o limiar deles, desse perfeccionismo, né, que a gente fala que muitas vezes essa pessoa possui, né? Tanto que ele fala assim que a flauta doce é um instrumento simples que nem conta tanto, né? Para isso, para ser falado assim, ah, eu toco flauta, e aí, né? Desse outro lado, nós temos essa menina que a gente começou a atender, ela tinha 9 anos, e ela disse assim, ela quis vir para o enriquecimento da Raiz para fazer física, ela fazia programação, e ela queria também fazer matemática, e ela queria trabalhar com raiz quadrada, exata e inexata, e nós perguntamos por que ela queria isso, com 9 anos, né? Então, ela disse assim para nós, ó, eu me interessei pela raiz quadrada aos 4 anos, quando eu decorei a tabuada do 1 ao 10, e a tabela de Pitágoras. Então, eu descobri essa escadinha aqui, essa escadinha é a diagonal principal dessa figura aí que vocês estão vendo, que está em roxo, né? E quando um número multiplicado por ele mesmo vai dar um número dessa escadinha aqui. E foi assim que eu me interessei pela raiz quadrada e a raiz quadrada inexata. Então, assim, não é assim, eu quero fazer raiz quadrada porque eu quero ouvir falar. Não, eu descobri isso, eu quero me aprofundar nisso daqui, então eu quero saber mais sobre isso. E essa menina fazia programação, matemática e fazia física do ensino médio e do ensino superior, o início do ensino superior, com 9 anos. Deixa eu passar aqui. Por outro lado, nós também temos as problemáticas do produtivo criativo, que é esse questionador de regras, de autoridade, né, esse humor aguçado, esse senso crítico, essa capacidade reflexiva. E um dos pais que nós atendemos disse assim, da criança, né, que a gente estava em atendimento, que ela não era reconhecida ou estimulada na escola, que quer descobrir sobre as coisas mexendo nas coisas. Às vezes desmonta e remonta de forma certa ou não os equipamentos, traz ideias diferentes para os espaços, mas nem sempre reconhecidos ou aceitos pelos demais. Então, se nós fizermos uma analogia entre, por exemplo, o produtivo criativo e o acadêmico, vamos pensar aqui que a gente dê a eles um novo equipamento para ser montado, coloca lá a caixa com equipamento e o manual. Provavelmente, o acadêmico ele vai ler o manual para ver como que vai ser montado aquele equipamento. O produtivo criativo ele vai direto no equipamento e vai ficar tentando, né, montar essas coisas. Então, isso tudo para os pais, principalmente quando eles começam a dialogar entre si, eles começam a ver nuances de diferenças, e às vezes eles falam assim, bom, até que o meu é mais fácil de lidar que com o seu, né? Acaba acontecendo até muitas vezes isso.
E aqui nós temos um exemplo clássico desse produtivo, criativo, e algumas outras problemáticas que já foram até ditas aqui pelo professor Alberto, agora há pouco, né? Então, em 2019, eu estava corrigindo provas da OBMEP, das Olimpíadas de Matemática, e me deparei com essa prova, e me chamou muita atenção, né? Então, essa menina, ela desenha, ela faz esse desenho e escreve assim: a plenitude de quem não sabe matemática, me desculpem. E ainda ela escreve: dizem que desenhar não dá futuro. E isso importa? Já estou perdida mesmo. Olha só, né? Então a gente consegue ver o desenho dessa menina, né? E a gente consegue ver mesmo uma plenitude nesse desenho, os detalhes, a riqueza disso, e ela não consegue perceber, né, que o que ela estava fazendo ali, esse desenho, é muito bonito, é muito expressivo, ela tem um talento artístico para isso, mas como ela não sabia matemática, ela não estava dando conta dos exercícios das Olimpíadas, e como a matemática, culturalmente, é mais valorizada do que a parte artística, vamos pensar assim aqui no Brasil, né? Então ela se desqualifica totalmente. E isso comunga muito com o que a Renata Basto, em sua tese de doutorado, escreve. Ela diz assim, que mulheres superdotadas, mesmo em áreas culturalmente consideradas femininas, como, por exemplo, a culinária e a moda, podem ter um baixo rendimento, favorecendo a uma condição de underachievement, porém essa condição não influencia no seu real potencial, e sim na sua própria percepção do que poderia realizar. Então, a gente consegue ver isso claramente na fala dessa menina, né? E se nós pensarmos realmente, né, nos maiores chefes de cozinha do mundo, na verdade, a maioria é homem, né? E quem, em geral, cuida de cozinha dentro de casa é a mulher. Na moda também. A maioria dos nossos estilistas são homens. Então, assim, há esse certo paradoxo, vamos assim dizer, né, que mesmo as mulheres ainda não conseguiram se empoderar com os seus talentos nas áreas, mesmo que não valorizadas culturalmente. E isso comunga com o que o professor Alberto falou, e apresentando, eu coloco aqui, viu, professor Alberto, a tabela que o professor apresentou, e agora aqui até 2020, e é isso mesmo, nós temos registrados mais meninos do que meninas, e ainda nessa já invisibilidade das meninas, nós temos ainda as negras, as mulheres negras, né, menos ainda registradas no nosso censo. Então, nós ainda precisamos vencer alguns obstáculos culturais, antes mesmo de vencer obstáculos da invisibilidade das altas habilidades, superdotação, né? Então, as demandas desses pais, quando nós perguntamos a esses pais, num dos grupos focais que nós realizamos aqui, escreva 5 dúvidas ou situações desafiadoras relacionadas à área das altas habilidades que você tem ou enfrenta com a sua criança, né? E aí nós geramos essa nuvem de palavras, cada um escrevia ali 5, enfim, e a gente conseguiu perceber alguns vieses ali para onde eles estavam indo. E um deles é realmente essa relação emocional com o outro, essa socialização, essa dificuldade de regras, de rotinas, de se sentir diferente, de se sentir fora do contexto social, enfim, né? Então, aqui listando um pouco daquela nuvem de palavras, a gente conseguiu perceber dos pais uma queixa sobre o sentir ou perceber o isolamento social da sua criança,
né? A não adaptação ao contexto social, há uma certa insegurança, porque eu sou muito boa em matemática, mas eu não sou tão boa em língua portuguesa. Então, tem essa insegurança, esse medo de me expor que eu não sei a língua portuguesa como eu sei a matemática. Por quê? Porque eu vou ser cobrada, porque você não é superdotada. Então, como você tem dificuldade em língua portuguesa se você é tão bom em matemática, né? Então, isso causa certa insegurança nessa criança, né? A raiva por não atingir a perfeição, eles, em geral, colocam etapas muito, níveis muito altos para serem atingidos, e eles acabam, muitas vezes, se frustrando se eles não conseguem colocar, né, fazer chegar naquele limite que eles queriam, um sentimento, né, de inadequação ao contexto, eu sou diferente, por que que o que eu falo as pessoas não entendem, porque eu vejo coisas diferentes que as pessoas não veem, né? Então, isso tudo tumultua muito o ambiente familiar, né? Muitas vezes essa impulsividade da criança, essa irritabilidade, ou essa ansiedade, a criança fica muito tempo parada, esperando na sala de aula, e isso causa ansiedade. A gente vai ver aqui, num dos depoimentos que eu trouxe, claramente isso. E aí aqui eu até indico para quem nunca assistiu, enfim, ou quem assistiu, assista novamente, observando essas coisas, que muito disso que esses pais trouxeram para nós e trazem para nós diariamente, né, a gente consegue perceber, por exemplo, na vida do Ben Carson, colocado aqui nesse filme Mãos Talentosas, né? E as coisas que essa mãe pôde fazer para ajudar esse filho que passou por muitas dessas situações aqui colocadas em diversas fases da vida, né? Então, fica uma indicação. Além disso, esses pais e essas mães nos questionam onde e como procurar ajuda. Muitas vezes eles não sabem onde procurar. Então, muitos nos encontraram por acaso buscando na internet, né, ajuda, porque não sabiam o que fazer, não sabiam nem por onde começar. Nós temos pais de diversas localidades do Brasil, então, assim, nós sabemos muito bem que o atendimento ao aluno superdotado no Brasil, ele é pulverizado, ele é descontinuado, né? Infelizmente, é isso que acontece. Então, assim, nós, se formos procurar nas cidades, a maioria não vai ter nada, né, sobre isso, ou se já teve, alguma coisa já foi fechada, enfim. Então, isso causa muito problema para os pais, porque eles não sabem para onde ir, porque na escola do filho, da filha, em geral, eles não conseguem nada, nenhum tipo de atendimento. Eles também perguntam para nós quais são os benefícios de uma avaliação clínica, o que eu faço com esse laudo, porque muitas vezes a escola pede isso, eles vão fazer isso, esse laudo, essa avaliação, e ao entregar na escola, nada é feito, né? Então, por isso que os pais precisam saber dos direitos dessas crianças. Então, a gente precisa levar essas informações para os pais cada vez mais, né? Então, eles questionam quais são os direitos que os meus filhos têm, né? Eles também questionam muito e falam muito sobre o descrédito na avaliação dos pais, né? Da escola achar que os pais estão supervalorizando os talentos, né, a dotação de seu filho, né, ou a habilidade superior de seu filho, de sua filha. Eles percebem também a diferença entre o tratamento dos meninos e a das meninas. Nós temos aqui uma atividade de xadrez, nós temos 3 turmas de xadrez online aqui, né? E uma das mães recentemente nos disse que a menina dela, acho que com 8 ou 9 anos,
ganhou um campeonato de xadrez e que ela se sentiu, para quem assistiu aqui, o Gambito da Rainha, como aquela personagem ali, né? Que a hora que ela ia passando de fase, que ela ia deixando os meninos para trás e ascendendo, né, cada vez mais na categoria, pior ficava para ela no sentido de olhares, de falas. Então, ainda no século XXI, nós temos essas problemáticas, né? Que não é todo lugar que parece que uma menina, que uma mulher pode caber. Então, isso é na sociedade e isso também é na superdotação. Os pais perguntam muito qual é a melhor escola para o nosso filho, e eles, em geral, pipocam de uma escola para outra, de uma escola para outra, e muitas vezes eles acabam falando assim, olha, vai ficar aqui porque não vai ter outro lugar melhor mesmo, é assim que a gente tem que fazer, e eles acabam, por exemplo, privilegiando se o filho ou a filha tem amigos naquela escola, essa parte mais social da criança, e busca atendimento extra classe, né? Como a RAIS, como o Projeto Ingênio, como outros projetos, outras atividades para que a criança se desenvolva. Nós temos mais de vários pais, na verdade, que já fizeram isso e optaram por isso, prevalecendo, por exemplo, a socialização dos filhos que gostam de estar naquela escola por conta dos amigos, né? Mas não muito pela escola em geral, no conteúdo que aprendem, mas os pais acabam deixando lá justamente por conta disso, né? Então, assim, quando eles nos perguntam assim, qual é a melhor escola, essa é uma questão muito difícil da gente responder, né? Mesmo porque, em geral, se eles são fora daqui, da nossa cidade, onde a gente conhece melhor, de outro estado, a gente precisa ir buscar a informação para passar para eles, né? Porque é de estado ou de cidade que a gente não conhece muito bem. Também há muitos questionamentos sobre a dupla condição, a dupla excepcionalidade. Nós temos vários casos nessa condição. Entramos até às vezes com processo, porque não é atendido nem a deficiência e nem as altas habilidades, então são processos muito, muito dolorosos para esses pais conseguirem lidar com isso, né? Os pais também não sabem se devem ou não contar para a criança, se a criança tem ou não superdotação. Também temos casos que eles contam e a criança mesmo fala, não conte à escola porque eu não quero esse peso sobre mim. Então, essa é uma decisão bastante conflituosa para os pais e para a criança, né? Nem sempre, às vezes a criança é muito pequena e às vezes não é indicado a falar, às vezes já é um pouco maior, e assim indica, mesmo falando a criança não quer, ou tem crianças que preferem que fale para ver se resolve alguma coisa. Então, sempre quando nós estivermos trabalhando, né, a gente sempre fala isso, na educação especial nós vamos trabalhar com cada caso. Não há uma resposta única para nenhuma dessas questões. Nós sempre vamos olhar o caso de cada um, né? Os pais falam que não querem um mundo à parte, que eles querem que essa criança, né, esse adolescente, consiga ser feliz e se desenvolver nesse mundo que está. Só que esse mundo que está precisa de um pouco mais de algumas adaptações para que essa criança consiga realmente se aflorar. O Garnier falou muito bem disso, o professor Alberto também falou, né? E, na verdade, a gente percebe que, às vezes, tem pais que acabam pensando mesmo em mudar de estado ou mudar de país para que essa criança possa ser atendida da melhor forma possível, né? E não é isso que nós queremos. Na verdade, a gente quer realmente que as nossas escolas consigam se adaptar a essas crianças, né? E desenvolvê-las no contexto que aqui estão. O professor Garnier hoje nos deu um presente dizendo de várias maneiras que a gente pode fazer isso,
né? E esses pais também, que são pais e mães atípicos, né? Por quê? Porque uma fala bastante impactante para nós, uma mãe de uma criança com a dupla condição, ela falou assim, a escola não consegue perceber que às vezes a gente tem que faltar, o filho tem que faltar da escola, porque ele tem terapia, ele tem fono, ele tem várias outras coisas que a escola não oferece e que se ele não fizer, vai ficar pior a situação dele na escola, né? Então, esses pais têm uma sobrecarga de trabalho, né? Além daquilo que eles têm para fazer. Então, eles falam assim, às vezes o serviço não recebe o atestado do meu filho que eu levei no psicólogo, ou no psiquiatra, ou numa fono, e assim por diante, para que eu possa faltar. Então, é muito complicado também essa dinâmica familiar para dar conta de todas as necessidades que uma criança, por exemplo, na dupla condição, demanda. E, recentemente, nós tivemos muita procura, muitos questionamentos sobre o homeschooler, né? Os pais, assim, já exaustos dessa procura insana por uma escola, ou de uma tentativa da escola atender a sua criança, pensando como uma última estratégia o homeschooler. Mas, infelizmente, no nosso Brasil, nós não temos essa modalidade, e é muito complicado. Então, muitos pais acabam levando as crianças, principalmente por esse contexto, né, de ansiedade, às vezes depressão, que as crianças acabam desenvolvendo, aos psiquiatras, e os psiquiatras, então, indicam o afastamento da escola, e essa é uma, por exemplo, estratégia que os pais acabam usando para que tenham um tempo, né, de alívio para o atendimento da criança. E esse processo de aceleração, né, que o professor Ganha falou muito bem para nós nesta noite, né, que não é um problema só Brasil, né, é um problema mundial, na verdade, essa dificuldade de aceitação, e ele falou, né, que o sistema escolar não encoraja a aceleração, ele não faz isso, e aqui está um trecho da fala da Sol, da mãe da Sol, né, quando nós indicamos para ela levar a avaliação para a escola para verificar o que poderia ser feito, e ela disse assim, lá na delegacia de ensino, eu tive uma decepção muito grande, porque quando cheguei lá, achei que fosse encontrar pessoas preparadas para lidar com a situação. Assim como a gente vê o amparo para problemas como, por exemplo, o autismo. Na sala da Sol tem um caso, estão dando total apoio, total recurso, mas não acontece o mesmo para quem tem altas habilidades. Então, eu percebo que os pais ficam completamente à deriva, não sabem o que fazer. O que me foi passado lá na delegacia de ensino é que aqui no nosso município não adiantam a criança. Eu questionei, mas como assim não fazem um adiantamento? Existe a lei. Aí a resposta foi que eu tive, foi decepcionante. Me disseram que apesar da lei existir, ela não era aplicada. Então, nós sabemos muito bem, essa menina era bolsista de uma escola particular, então a escola particular ela é regida pelo o Estado, né? E o Estado, muitas vezes, não comungam com a forma de avaliação do município, tem maior dificuldade com essa avaliação, e nós tivemos que entrar mesmo com um processo judicial. E essa mãe, tentando, né, entrar em contato com a escola, a professora, né, tem trechos aqui, a professora de matemática, que essa menina, ela é consumidora, ela é acadêmica, ela é consumidora de conhecimento, né?
e ela é muito boa em matemática. Então, a professora, percebendo que a Sol se sente desestimulada por terminar suas atividades antes que os colegas, ofereceu a ela a oportunidade de auxiliá-los em sala, atuando como monitora. Isso não é uma prática, né, exclusiva dessa professora. Muitas vezes, quando um professor começa a pensar em atender uma criança com o perfil da Sol, pensa que colocando essa criança para ser monitora naquele tópico em que ela é muito boa, vai estar ajudando essa criança. E, na verdade, nem todas as crianças gostam disso, a maioria, na verdade, não gosta disso. E aí nós questionamos a Sol, o que ela queria. E o que ela disse era tão simples, ela falou assim, ao ser questionada, ela disse, me dar mais exercícios, exercícios mais difíceis, me dar livros com assuntos interessantes para eu ler. Né? A Sol, ela consegue ler 3, 4 livros por semana. Ela é uma consumidora de conhecimento, né? Esses dias nós falando com uma mãe que a gente está atendendo, ela disse que na escola do filho dela, não deixam ele tirar mais de um livro por semana na biblioteca, porque diz que todo mundo lê um livro, então ele também tem que fazer isso. E ele queria levar mais, ele lê muito mais. Então, assim, por que algo tão simples, né, deixar a criança ler mais livros pode causar estranheza, né? Por que não cada um retira da escola, da biblioteca, quantos livros achar que vai conseguir ler, né? Estimular para que eles leiam mais. Por que eu tenho que punir uma criança que quer saber mais? Então, assim, são soluções que as escolas colocam, são regras que a escola coloca, como o professor Garnier falou, né? Naquela reta da média, né, buscando ali que as escolas preferem mais minimizar a zona rosa do que expandir a zona verde, né? Por que as escolas fazem isso? E foi na época da Covid, então estava tendo aula em EAD, e a mãe da Sol disse assim, agora em EAD estou podendo acompanhar de perto tudo que ela me relatou. Normalmente, ela já chega na aula com todas as respostas prontas e ela quer participar. Só que o professor não pode dar espaço para ela responder, porque senão seria apenas ela falando. Isso está causando uma ansiedade muito grande na Sol. Tem dias que ela está tão forte que ela chega a sentar falando que está com falta de ar. E eu tento acalmar falando, Sol, por que você fica assim? E ela me fala, mãe, eu tenho a resposta, eu sei qual é a resposta, porque eles não me deixam responder. Então, nós entendemos aqui, né, a dinâmica da sala de aula, porque se o professor, né, deixar só a Sol falar, só ela que vai falar, mas assim, o professor Garnier falou, né, trabalhar com clusters, trabalhar com agrupamentos, diferentes agrupamentos, trabalhar com enriquecimento, provavelmente esse tipo de fala não aconteceria se as escolas estivessem trabalhando nessa linha do que o professor Garnier falou. E aí, então, nós fomos acelerar essa criança, né? Nós conseguimos acelerar, mas no meio do processo, nós recebemos esse mandato de segurança, e eu destaco aqui para vocês, só para que a gente possa ter esse entendimento, que se os atores educacionais não entenderem sobre a superdotação, né, a aceleração, que é um direito, e que não é para todos superdotados, mas para vários deles, sim, né, a coisa vai ficar muito difícil de acontecer. E aqui, o advogado da parte da escola disse assim ao excelentíssimo juiz, para ele, caso assim não entenda, em revogar a liminar concedida, para que a vossa decisão não atenda antes de mais nada um anseio dos genitores, e sim a necessidade e o bem-estar, né, da impetrante. Então, ou seja, mais uma vez, assim como os pais falaram que
a escola desvaloriza a opinião dos pais, fica muito claro aqui nesse mandato de segurança, que é nessa linha mesmo que muitos dos atores educacionais pensam sobre a superdotação. E essa menina já acelerou, essa menina foi avaliada pela Mensa, está na Mensa Nacional, está na Mensa Internacional, enfim, e ela teve que mudar de novo de escola, e agora ela já está na terceira escola, numa escola que, por graças a Deus, né, o coordenador pedagógico entende um pouco da superdotação e está atendendo essa menina. Ou seja, então, isso é só um reflexo, né, que a gente está no meio educacional, no meio escolar, mas nós temos muitos preconceitos sobre as altas habilidades superdotação. Né? Então, o que fazer com isso? Então, o que fazer com esses pais? Né, para que eles possam lidar melhor com todas essas coisas. A primeira coisa que a gente sempre fala para eles é que, né, eles estão em formação assim como as crianças. Né? No mesmo momento em que a criança está ali tentando se entender como alguém que parece dissonante dessa sociedade normatizante, os pais também precisam se formar para lidar com isso. É algo novo, é algo diferente, mas que é possível trabalhar isso. Então, uma das coisas que mais eles precisam, que eu listei aqui, é saber primeiro, né, das definições, dos direitos dessas crianças, das necessidades educacionais especiais que elas têm. Então, quanto mais nós levarmos aos pais essas informações, nunca é pouco, nós sempre precisamos. Então, nós temos pais de diferentes níveis, então nós temos que falar para todos eles. Eles têm que aprender e se apropriar disso. E depois de se apropriar disso, nós temos que ajudá-los a dar um passo à frente, porque muitas vezes eles têm medo de ir buscar essas informações, esses direitos das crianças nas escolas, por conta das crianças poderem ser perseguidas, enfim, e isso não é raro de acontecer, infelizmente não, né? Então, a gente precisa dar esse suporte para os pais, não só apresentar os direitos, mas empoderá-los para buscar esses direitos, fazer valer esses direitos, né? Consultar recursos confiáveis. Então, nós temos que ter zelo e cuidado realmente com tudo que a gente publica, com tudo aquilo que a gente informa a sociedade, a esses pais, para que eles, né, tenham certeza daquilo que eles estão falando, que eles vão buscar como recursos, né? E, em casos de dúvida, sempre colocar eles em contato com o especialista. Então, se nós não temos, por exemplo, expertise em algum assunto, mas nós conhecemos alguém, né, muitas vezes, às vezes, chega para nós e não é um caso nosso. Então, encaminhar esse caso para especialistas, isso ajuda bastante os pais. Também falamos muito para eles, né, algumas coisas, listo aqui apenas algumas, né? Já estou quase terminando, mas ajudar, né, ajudar a criança, o adolescente a aprender como conviver com todos os níveis de inteligência. Isso é um desafio para muitos pais, e é um desafio grande também para as crianças. Então, proporcionar momentos que eles possam realmente ter esse convívio com diferentes e valorizar essas diferenças, né? Tanto a deles quanto as dos outros. Muitas vezes eles só se percebem diferentes, né? E não conseguem, às vezes, perceber que tem outras diferenças além das deles. Então, assim, isso é um trabalho que nós temos que fazer com os pais para que eles possam conseguir trabalhar isso com os seus filhos. Evitar criticar, comparar com irmãos, com irmãs, com companheiros. Muitas vezes os pais acabam, né, fazendo isso, ou diretamente ou não. Nós tivemos um caso de uma criança que
ela fez alguma coisa na escola e que desagradou muitos pais, e essa criança chegou e falou para a mãe chorando, falou, mãe, eu acho que eu não sou superdotada, eu acho que superdotada é minha irmã, porque assim, tudo que eu faço desagrada vocês. Então, olha o sofrimento desse filho, né, colocando ali para os pais um sentimento. Então, assim, às vezes os pais fazem algumas coisas que eles não conseguem perceber, mas demonstram para a criança, né, que é mais fácil, às vezes, lidar com uma criança não superdotada do que com uma criança superdotada. E essas nossas crianças, elas são inteligentes o suficientes para perceber isso, né? Estabelecer padrões razoáveis de comportamento para o seu filho e verifique se eles os atingem, né? Como eu disse anteriormente, às vezes eles colocam metas muito altas para eles, em geral, competem com eles mesmos. Então, assim, precisamos trabalhar isso nas crianças, para que eles consigam ir trabalhando, né, paulatinamente, os degraus, para que eles não se frustrem muitas vezes, isso acontece. Mostre ao seu filho que é amado por ele mesmo e não por causa do seu desempenho intelectual. Então, os pais perguntam para a gente como elogiar as crianças, como trabalhar isso, porque às vezes eles elogiam o desempenho da criança e não a criança pela criança, né? Então, a gente trabalha isso com eles também, justamente para evitar essas coisas, porque, como eu disse anteriormente, às vezes tem crianças que têm insegurança de se mostrar frágil ou não tão inteligente em um campo do saber, justamente por conta disso, porque como ela é muito elogiada numa área, como ela pode ter dificuldades em outra, né? Então, essa conta precisa fechar, né? E muitas vezes recai até na forma de elogiar essa criança, né? Evite exigir demasiadamente de seu filho, da sua filha, não sendo excessivamente exigente em atividades extracurriculares. Nós tivemos aqui o Mega Encontro da Raiz há 2 finais de semana atrás, e uma mãe falou assim, ele queria muito fazer atividade de xadrez, mas não cabe mais na vida. Todo dia ele tem um monte de atividades para fazer. Né? Então, assim, será que é necessário tudo isso? Né? E, ao mesmo tempo, tem pais que perguntam assim, quanto estimular meu filho? Então, nós temos que trabalhar isso com os pais, e a gente sempre fala, né, no ponto em que essa criança não esboce sofrimento, não esboce exaustão, em que ela estiver feliz fazendo aquilo que está fazendo, né? Então, a gente não precisa encher a grade curricular do nosso filho, da nossa filha, com atividades o dia todo, para que essa criança se desenvolva. Então, isso é um erro, né, que alguns pais acabam cometendo. Ajude seu filho a estabelecer seus próprios planos e a tomar decisões. Não faça isso para eles. Me lembro de uma mãe que relatou um caso da filha que estava esquecendo muito das provas, enfim, que ela não gostava de agenda e tudo mais, e a mãe propôs para ela, então, colocar um quadro no quarto dela e fazer uma agenda ali semanal, alguma coisa assim. E ela, então, fez para a filha, como a gente faz no calendário, né? Coloca aqui, coloca a letrinha, os dias, enfim, e escrevendo. E aí, ela que terminou, para ela, estava tudo ok a semana da filha, né? E ela perguntou para a filha, melhorou, agora está tudo bem, né? Ela falou, mãe, eu não entendo muito isso daí, para mim não tá. A senhora se importa se eu fizer da minha forma? E a mãe se assustou, porque ela tem esse pensamento, né, linear, como a maioria das pessoas, né, a agenda por semana, dia, enfim. Mas ela falou assim, tudo bem, pode fazer. A menina pagou tudo aquilo e fez um mapa mental com a agenda dela. A mãe achou aquilo um horror, né? Um desastre, mas acabou cedendo. Então, quando a gente fala assim, olha, ajude a estabelecer seus próprios planos e a tomar decisões,
Exatamente isso, e também da forma como eles pensam, né? Da forma como aquilo para eles faz sentido. Então, não adianta a gente impor a nossa maneira, né? Mas entrar nesse equilíbrio e participar de grupos de pais e mães, isso é fundamental, como eu disse para vocês no início da minha fala, né? Que eles precisam ter contato com os seus pares. E aqui, então, eu até indico, né, para quem vai assistir depois essa videoconferência, enfim, no nosso canal do YouTube nós temos várias lives, vários convidados, e nós temos duas especiais, assim, que eu acho que vai muito para os pais. Uma foi com o professor Giovanni, o superdotado, que hoje mora nos Estados Unidos, e ele diz um pouco para nós dessa trajetória de um superdotado, né? Tudo que ele passou na escola, tudo que a família passou por conta dele. Ele dá várias pistas que eu acho que é interessante para pais, mas também para professores. E recentemente a professora Delu também nos presenteou com uma fala bastante lúcida, altas habilidades ou superdotação, nem tudo são flores e alegria, e ela com essa lucidez que é típica dela, dizendo, olha, um laudo não vai colocar, né, um tapete vermelho para o seu filho, para sua filha entrar dentro da escola, né? Então, assim, as coisas precisam, a gente precisa buscar essas coisas para que elas aconteçam, porque nem toda a sociedade vai mudar por conta dessas crianças, infelizmente, não a curto prazo, né? Então, quando eu falo para todos aqui, né, que nós temos que cuidar do que a gente coloca, né, como nas mídias sociais, para divulgação, é isso, porque a gente pode ser encontrado por pessoas de diversos lugares, de diversas localidades, e é sempre muito bom quando os assuntos que a gente leva são realmente importantes, fazem sentido para esses pais, para essas mães, né? Por isso que eu fico muito feliz mesmo com um convite como o de hoje, né, para falar um pouco sobre esses pais. E, em últimas palavras aqui, no encontro do Mega, né, numa das atividades do Mega Encontro, nós perguntamos o que os pais gostariam de escutar dos filhos, né, num futuro próximo. E alguns disseram que a senhora fez de tudo certo, obrigado por ter sido guerreira e lutou por mim, obrigado por acreditar em mim e a me mostrar um mundo incrível, por ser meu guia e me ajudar a me autoconhecer, tenho orgulho de ser seu filho. Eu estou muito feliz aqui no futuro, tenho amigos de verdade e trabalho com coisas que me estimulam, me motivam e contribuem para que eu me sinta pleno e realizado. Estou cuidando direitinho da minha saúde física e mental. Estou com saudade de você e do papai. Olha só, então a gente consegue ver aqui que os pais não falam, né, assim, ganhei muito dinheiro, tenho sucesso, mas algumas coisas de que eu já falei hoje, né? Tenho amigos, tenho motivação, me sinto realizado, seja no que for. Então, assim, esses pais, como eles disseram, não querem um mundo diferente para os seus filhos. Eles querem que esses filhos tenham amigos, sejam realizados, sejam felizes no mundo em que está. Mas para isso esse mundo precisa mudar um bocadinho para atender às necessidades dessas crianças. Eu acho que era isso que eu tinha para falar, né? Fechando nessa noite com várias coisas, né, importantes que o professor Garnier e o professor Alberto falaram, é um pouco da contribuição que eu poderia trazer para vocês. Muito obrigada.